Então você está estudando sobre iter criminis. Me acompanha. Olá, bem-vindo ao canal GMVT, Garcia de Moura Vídeos e Tutoriais. No vídeo de hoje vamos tratar sobre um assunto muito procurado por estudantes da área do direito, da segurança e pessoas que normalmente desejam entender um pouco mais sobre direito penal. E vamos falar sobre um assunto que cai bastante também na prova da OAB e em concursos públicos, que exigem conhecimentos em direito penal. O assunto de hoje, como já falado aqui no comecinho, é o iter criminis. O que consiste o iter criminis? Você sabe? Vamos estudar juntos. O iter criminis é uma expressão do latim que significa caminho do crime. E tem uma definição aqui que eu mesmo fiz, baseado nos estudos da doutrina e dos apanhados dos artigos do Código Penal que tratam sobre ele, que diz assim: é o caminho, fases ou etapas que o crime percorre desde a sua idealização no campo intelectual até a sua consumação no campo material, provocando a modificação no mundo exterior desejada pelo agente, dentro do desdobramento lógico e sequencial de condutas para os crimes dolosos. De cara a gente já vê que não cabe para crime culposo, é lógico, que o crime culposo é aquele que o agente pratica sem ter intenção. E o iter criminis, ele estuda a sequência de passos que o agente percorre para consumar um crime minimamente planejado, os crimes dolosos. Então, essa teoria ela vai se preocupar desde o instante em que a pessoa tem em sua mente a ideia de cometer o crime, as fases que ele vai percorrer ali, os atos preparatórios para deixar esse crime execuível, depois os atos de execução propriamente ditos e a consumação. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos ver aqui no slide que a intenção do agente está no campo das ideias, ou seja, a pessoa mentaliza o crime. Ele deseja, por exemplo, praticar um homicídio contra alguém. O criminoso ele planeja e deseja praticar um roubo, um furto, alguma coisa desse tipo, ou qualquer outro crime. E ele deseja, a intenção dele é ver o resultado, a modificação no mundo exterior. Que modificação é essa? É o resultado propriamente dito, como no próprio nome diz, um resultado naturalístico. Ou seja, se ele quer tirar a vida de alguém, a modificação que ele pretende é matar aquela pessoa, tirar aquela pessoa, a vida daquela pessoa, para que ela não faça parte mais do convívio da sociedade. Assim como o meliante deseja subtrair alguma coisa, a modificação desejada do mundo exterior é a posse, a propriedade de uma coisa que é de outra pessoa para ele ou para um terceiro. E é nesse contexto que essa ligação da intenção do agente com a modificação que ele deseja é que tem o iter criminis, que é esse caminho, essas etapas que serão seguidas. Então, como eu já falei agora, já para começar a esmiuçar um pouquinho melhor, ele é composto por 4 fases. Vamos lá. A primeira fase é a idealização. Isso, a idealização. É o surgimento da ideia, é o planejamento. Ou seja, a pessoa tem a intenção de praticar um crime, então ela tem na sua cabeça aquele ideal e começa a pensar em quais formas ele vai executar essa tarefa. A segunda fase são os atos preparatórios. Então, por exemplo, são providências no sentido de concretizar o crime. Por exemplo, aquisição de armas, levantamento de informações sobre a rotina da vítima. Então, imagine que a pessoa quer matar alguém. Então, ele vai adquirir uma arma, um exemplo, uma arma de fogo, pode ser uma arma branca também. Então, ele vai levantar ali a rotina da vítima, onde que mora, qual que é o trajeto que essa pessoa faz, que hora que chega em casa, que hora que sai, para ter uma estratégia de como fazer isso. O terceiro passo é a execução do crime propriamente dita. Então é a realização do verbo da conduta típica.
Nós sabemos que o direito penal e outras leis penais trazem descritas as condutas, né, que são os crimes ali. E dentro da descrição da conduta tem os verbos que descrevem o que é praticar aquela conduta. Então a execução do crime é isso, é a realização do verbo da conduta, matar, subtrair, etc. E o quarto e último passo é a consumação. É a efetiva ofensa ao bem juridicamente tutelado. Então, se a pessoa quer subtrair alguma coisa de outra, no instante em que ele inverte a posse daquela coisa, um exemplo, uma coisa alheia móvel, o famoso furto ou roubo de celular, que é o que mais tem no momento, a partir do momento em que o roubador retira aquilo do seu legítimo proprietário, ele consuma. Ele praticou o verbo da conduta ali, que é subtrair. E nesse exemplo, né, o furto e o roubo ele tem as suas peculiaridades. E quais são as consequências por fase do iter criminis? A idealização não é punível. Por que ela não é punível? Enquanto é apenas pensamento, não é punível, por não se revestir de potencialidade lesiva capaz de modificar o estado de paz. O pensamento, enquanto na mente do autor, é incapaz de provocar qualquer desordem no mundo exterior. Não é meio hábil ou idôneo para atingir a vítima. Então, se o sujeito tem lá na cabeça dele de fazer um mal para alguém, fazer qualquer coisa que seja, por mais reprovável que seja a sua conduta, enquanto está somente na cabeça da pessoa, na mente dela, essa ideia ela não tem aptidão de provocar nenhum resultado por si só. Por si só, ela não tem nenhuma aptidão para provocar nenhum resultado lesivo para quem quer que seja ou para o que quer que seja. Então, por isso que na primeira fase do iter criminis, que é a fase da idealização, não há que se falar em punição para isso, porque o pensamento ele é um irrelevante penal. A segunda fase são os atos preparatórios. Os atos preparatórios não são puníveis por regra. Veja bem, os atos preparatórios do iter criminis, que são aquelas medidas que a pessoa toma para daí começar a execução, eles não são puníveis por regra, por si só, né? Desde que não configurem outros ilícitos penais. Então veja aqui. Somente são puníveis se, por si só, caracterizarem um crime autônomo. Um exemplo de um ato preparatório punível: o porte ilegal de uma arma de fogo para praticar um homicídio. O porte ilegal de arma de fogo, ele é um crime, por si só. Mesmo que ele seja um ato preparatório para um futuro homicídio, ou um futuro roubo, uma futura extorsão, enquanto o ato preparatório desse homicídio é uma coisa, autonomamente ele já é um crime. Então você tem que saber diferenciar esses dois momentos. Para a tentativa ou o homicídio em si, ele ainda não é meio hábil. Essa pessoa só está portando essa arma para praticar o crime. O crime ele só vai ser punível quando for iniciada a execução. A gente vai ver na sequência. Mas enquanto o ato preparatório, se ele não se configura como um ilícito penal autônomo, no iter criminis, para o crime final, ele também é um irrelevante. Um exemplo de um ato preparatório não punível. O autor fica à espreita da vítima sem mais nada a fazer. Uma pessoa que aluga um imóvel para cavar um túnel até o cofre de uma agência bancária. O aluguel do imóvel é mero ato preparatório e é uma conduta lícita. Essa fase não é punível de forma autônoma, por ser constituída normalmente de fatos atípicos. Os atos preparatórios podem durar instantes ou meses. Então imagine que a pessoa vai praticar um furto em uma agência bancária. Então ele aluga o imóvel para cavar um túnel, né? Que é uma modalidade aí que algumas quadrilhas muito bem estruturadas fazem. O fato de alugar o imóvel, só o aluguel do imóvel é um ato lícito. É uma conduta atípica, mas é um ato preparatório para cometer o crime. O crime ainda não está acontecendo, não começou a execução
né, a subtração, ali, o arrombamento do cofre, nesse exemplo, para subtrair os pertences que tem naquele cofre. Mesma coisa uma pessoa que aluga um quarto de um hotel com a intenção de, dentro desse quarto, praticar um ilícito. Alugar um quarto de um hotel, por si só, é uma atitude atípica, é um irrelevante penal, mesmo que seja um ato preparatório para um crime. Enquanto não iniciada o ato executório, nada é para o direito. Os atos executórios, esses sim, já são puníveis, né? São puníveis assim que efetivamente colocarem em ameaça ou lesão o bem jurídico tutelado. Por exemplo, né? A agressão injusta, atual ou iminente contra a pessoa, patrimônio, etc. A execução e consumação muitas vezes se confundem pelo curto lapso de tempo, quer pela brevidade ou unicidade do ato em si. A execução é a realização do tipo penal. Para isso a gente estuda no artigo 4º do Código Penal o tempo do crime, que ele fala aqui: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que isso significa? É só para ilustrar o iter criminis. Então tem um momento da execução e outro momento da consumação. Então considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que em outro momento seja o resultado. Aqui, o momento da ação é a execução e o momento do resultado é a consumação. E a consumação também, obviamente, é punível, né? Até porque o agente obteve aquela modificação nociva dentro da sociedade. É a consecução do desejo inicial de praticar o crime. Consuma-se o crime quando violado o bem jurídico protegido, ou seja, a vida, a integridade física, o patrimônio, a honra, a administração pública, o casamento e qualquer que seja. É a quarta e última etapa. O fato se subsume à norma, tornando a conduta objeto do interesse penal, assim como na execução. O que é subsumir o fato à norma? A subsunção é o que a gente explica como o encaixe do fato na norma. Então existe um tipo penal já previamente previsto que diz que determinada conduta é crime. Então quando acontece um fato, um acontecimento na vida, e esse acontecimento ele se encaixa naquele tipo penal que foi antes previsto, chamamos isso de subsunção. Então a consumação é a efetiva subsunção do fato à norma. Observação, né? Quando a gente estuda o iter criminis, a gente estuda a figura do exaurimento. O exaurimento não se encontra dentro do conceito de iter criminis. O crime se encerra na consumação. O exaurimento é o esgotamento da conduta. Muitas vezes o exaurimento nem ocorre, nem é necessário. Um exemplo de exaurimento é o pagamento do resgate no crime de extorsão mediante sequestro. Esse crime ele se consuma no instante do arrebatamento da pessoa. O pagamento do resgate é irrelevante para a conduta já consumada. Então, se alguém vai praticar um crime de extorsão mediante sequestro, no momento em que o meliante captura a pessoa e tira a liberdade dela, nesse instante já está consumado o crime de extorsão mediante sequestro. O pagamento do resgate é um exaurimento, é um plus, digamos assim. Então vamos ver aqui a linha do tempo do iter criminis. Então nós temos aqui a cogitação, que é a fase interna, né? É um fato atípico, não punível. Seguido dos atos preparatórios, que nós já vimos que por regra não são puníveis, exceto se esses atos preparatórios forem já de forma autônoma algum crime. Mas para o objetivo final, ainda assim também ele não é. Tem a execução do fato em si, que é a prática do verbo da conduta típica, que a lei prevê. E por fim, a consumação. Dos atos preparatórios até a consumação é a fase externa. A fase interna é a cogitação, que está só na mente da pessoa. Dos atos preparatórios até a consumação é a fase externa. Considerações sobre o momento da consumação.
Podemos ter como diretivas para saber o momento da consumação algumas classificações. Então, por exemplo, o que é um crime instantâneo? Tem como consumação o próprio ato da execução, por exemplo, a inversão da posse no furto, no roubo, a entrada clandestina na invasão da propriedade, a morte no homicídio. Então, no instante que a pessoa morre, o crime se consuma. É um crime instantâneo. Acontece no ato da execução. Essa é a ideia. E também tem o crime permanente, que é essa consumação ela vai se prolongar no tempo. Tem a consumação prolongada no tempo segundo a vontade do agente, enquanto essa consumação não for interrompida. Enquanto não for interrompida, ela vai se prolongando no tempo. Por exemplo, novamente, a extorsão mediante sequestro, o cárcere privado, o tráfico de drogas. O crime ele se protrai no tempo, ele fica permanentemente se consumando. Novamente, né? A partir do momento em que o meliante lá arrebata a pessoa para exigir um resgate, desse instante até a pessoa ser liberada ou fugir do cativeiro, ele está em constante consumação. Temos ainda a ideia aqui do crime material, que a consumação depende de um resultado naturalístico, uma modificação visível, palpável no mundo exterior. Novamente, a perda da posse ou da propriedade no furto ou no roubo, a morte no homicídio, o ferimento na lesão corporal. Então, um crime material é possível visualizar a consumação dele no instante em que ele, de forma visível, deixa um vestígio, um resultado dele em si. Temos também os crimes formais, que consuma-se apenas com a conduta do agente, sem exigir um resultado naturalístico. Por exemplo, a corrupção ativa, a corrupção passiva, a concussão, a ameaça. São crimes que basta que a pessoa externe sua conduta que ele já está consumado, mesmo que não seja visível, não seja palpável um resultado naturalístico. E temos também alguns elementos incidentais do iter criminis. Existem hipóteses de incidentes que podem ocorrer durante o desenrolar da conduta, no sentido de interromper a execução ou impedir que o crime se consume. Então, qual que é o conceito legal de crime consumado pelo Código Penal? Lá no artigo 14, ele fala assim: disse o crime, inciso 1º. Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, como exemplo, eu trouxe um crime aqui que tem vários elementos para a gente analisar. O famoso artigo 157, que é o tipo penal que descreve a conduta do roubo. Então ele fala aqui: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. E tem como pena aí, na sua modalidade simples, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então vamos analisar aqui. Subtrair, ou seja, tirar de um lugar, levar para outro. Essa coisa, logicamente, tem que ser móvel. Não dá para subtrair uma coisa imóvel, um terreno. Não dá para tirar um terreno do lugar. Então tem que ser uma subtração, né? A retirada de um local para outro, de uma coisa obviamente móvel. Também necessariamente tem que ser alheia, porque se a pessoa pega alguma coisa própria achando que é de outra, o fato é atípico. Essa subtração de coisa alheia móvel tem que ser para si ou para outra pessoa, mediante grave ameaça ou violência. Então essa subtração ela tem que ser com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Ou depois de havê-la por qualquer meio, ou seja, imagina a situação, a pessoa vai praticar um furto. Ela pega aqui um telefone celular de forma sorrateira, sem que o dono perceba. Só que no instante que está sendo subtraído, o dono percebe e tenta pegar de volta. Se o meliante agir de violência contra a vítima para impossibilitar a resistência dele, esse furto se transforma em roubo.
Então, quando reunidos todos esses elementos, nós temos aqui um crime de roubo consumado. E qual que é o conceito legal de crime tentado? O mesmo artigo 14, no seu inciso 2º, ele fala: o crime é tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E ainda ele fala no parágrafo único: salvo disposição em contrário, ou seja, se a lei não falar nada diferente, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. A gente já vai ver qual que é o critério de diminuição dessa pena no crime tentado. Por exemplo, que artigo 157 combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Todo crime tentado, ele vai ter a figura típica principal, furto, roubo, homicídio, estelionato, etc., combinado com o artigo 14, inciso 2º, para a gente conseguir visualizar que é um crime tentado. E que, a gente só de ouvir essa palavra tentado, já sabe que ele não se consumou por uma circunstância alheia à vontade do agente, porque pela vontade dele teria consumado. Então, visualizando aqui a linha do tempo, nós temos o início da execução, o desenrolar da conduta e o fim da execução e a consequente consumação. Veja que eu deixei de fora a parte de cogitação e atos preparatórios, só para aproveitar melhor aqui o espaço da tela. Que o que vai interessar para a gente agora é da execução em diante. Então, inicia a execução, ela se desenrola, seja por mais ações ou menos ações, mais tempo ou menos tempo, até que a execução termina e, na sequência, o crime se consuma. Veja aqui, o parágrafo único, né, do artigo 14 do Código Penal fala: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então veja que quanto mais longe da consumação, maior é a diminuição da pena. Veja bem, a pessoa inicia a execução, se essa execução for interrompida por vontade alheia do agente, ela estiver longe da consumação, o juiz vai diminuir a pena de até 2/3. Ao passo que, quanto mais perto da consumação, é menor a diminuição. Quanto mais perto da consumação, menor a diminuição da pena. E esse, veja aqui, é o campo da tentativa. Qual que é o campo da tentativa? É todo o período da execução. Iniciou a execução, ela vai ter um percurso que vai depender de cada caso, vai terminar a execução para, na sequência, se consumar. Então, durante a execução, nós temos o campo da tentativa. Então, se durante o começo da execução, até a execução terminar e se consumar, se tiver qualquer interrupção na conduta por vontade alheia, ou melhor, por um fato alheio à vontade do agente, esse crime é tentado. E o que vai determinar o quantum da pena que vai ser diminuído vai ser o quanto ele se afastou, ele ficou longe da consumação. Vamos aqui, sobre tentativa, eu trouxe um resumo. O agente inicia a execução do crime. Então, para se falar em tentativa, o agente precisa necessariamente ter iniciado a execução. Se não tiver iniciado a execução, não tem nada que se falar em tentativa ainda. Em dado momento, uma vez iniciada a execução, em dado momento, por alguma circunstância alheia à vontade do agente, ele precisa interromper o ato, embora desejasse e pudesse prosseguir. Mesmo querendo e podendo prosseguir, ele não prossegue, porque foi interrompido por algum fato que ele não queria. Veja que o agente tem potencialidade lesiva, mas não continua a execução porque foi impedido. Isso é tentativa. A tentativa é isso. O agente ele precisa necessariamente ter iniciado a execução e ter parado por uma circunstância alheia à sua vontade. Caso contrário, ele teria prosseguido e teria consumado. Exemplo. O indivíduo pula o muro de uma casa para furtar, vai fazer o furto numa residência, mas é afugentado por um cão de guarda. Ele iniciou a execução, se não fosse o cão de guarda, ele teria continuado.
pois tinha potencialidade lesiva e queria continuar. Eu trouxe um outro exemplo aqui um pouquinho diferente, que às vezes as pessoas se confundem, mas eu fiz esse exemplo aqui propositadamente, para mostrar que nesse caso aqui também existe a tentativa. O indivíduo desfere vários golpes de faca na vítima, com a intenção de matar, e foge do local acreditando tê-la matado. Então o sujeito vai lá dar várias facadas na vítima, vê a vítima caída no chão e foge, acreditando que tinha matado a pessoa. Só que no hospital, essa pessoa é salva pelos médicos. Ou seja, ele iniciou e terminou a execução. Mas o crime não se consumou porque a vítima não morreu. Circunstância alheia à sua vontade. Se não fosse o atendimento médico, a vítima teria morrido. E a cirurgia foi a circunstância alheia à vontade do agente. Em tese, não há que se falar em lesão corporal, porque o Código Penal adotou a teoria finalista, que avalia a intenção do agente. Então a situação é essa. A pessoa quer matar a outra. Cogitação. Quis matar. Ato preparatório. Pegou uma faca. Pode ser da casa dele mesmo. Escolheu a melhor faca, afiou a faca, deixou ela bem cortante e ficou à espreita da vítima, imaginando esse cenário, né? Quando a pessoa passou por lá, ela investiu contra a vítima e deu várias facadas. Deu lá 5, 6, 10, 15 facadas. Viu a pessoa caída ao chão e fugiu, acreditando que a pessoa tinha morrido. Porque essa é a intenção. Essa era a intenção, era matar. Só que a pessoa não morreu, ela foi salva ali por populares. E como a pessoa desejava no início que a vítima morresse, e o direito penal ele é finalista, ele leva em consideração a intenção do agente, e a pessoa não morreu por circunstância alheia à sua vontade, esse crime é tentado. Temos aqui, então, nessa hipótese, um caso de tentativa de homicídio. Muita gente também, quando estuda iter criminis, se depara com isso aqui, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz. É muito fácil entender isso aqui, vamos lá. O artigo 15, ele trata sozinho desses dois institutos. O artigo 15 do Código Penal, ele fala: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha a diferença aqui da desistência voluntária e do arrependimento eficaz lá para a tentativa. A tentativa, o autor vai ter a pena diminuída de 1/3 a 2/3, dependendo do quanto fica longe da consumação. Aqui a pessoa só vai responder pelos atos até então praticados. Vamos ver aqui com mais calma. Temos o início da execução, a execução vai se desenrolar, né? Tem o desenrolar da conduta. Tem o fim da execução. E veja que esse aqui é o campo da desistência voluntária. A desistência voluntária tem campo dentro da fase da execução. Iniciou a execução, até a execução terminar antes da consumação, se o agente parar voluntariamente, essa desistência é voluntária. E veja, tanto faz se a pessoa para por vontade própria ou a pedido de terceiro. Se a pessoa atende o pedido de um terceiro e desiste de cometer o crime, de prosseguir na execução, ele vai responder pelos atos até então praticados. Veja aqui que depois da execução tem o campo do arrependimento eficaz, ou seja, antes do resultado. Isso aqui na prática depende muito de cada caso. Não existe uma fórmula matemática para falar até tal momento é tal coisa, depois de tal momento é outra. Isso aqui vai depender muito de cada caso. A execução ela pode ser muito curta, já pode ser seguida da consumação. Essa consumação ela pode demorar um pouco mais para efetivamente surtir o efeito dela, o resultado, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Desistência voluntária. O agente voluntariamente desiste da execução. Veja, pouco importa se por vontade própria ou a pedido de outra pessoa. Caso contrário, por sua vontade, prosseguiria. Ele ainda possui capacidade lesiva, mas não a usa, porque ele desiste de produzir resultado. O arrependimento eficaz.
o agente, veja aqui, ó, após executar toda a conduta. Após executar toda a conduta. Mas antes da consumação, né, antes da consumação terminar e efetivamente fazer o resultado, ele se arrepende e toma as medidas necessárias para evitar que o resultado aconteça. Então, o agente esgotou a sua potencialidade lesiva, mas por arrependimento quer evitar o resultado. Observe que a medida tomada para evitar o resultado necessariamente precisa ser eficaz, pois se não for, o crime vai se consumar. Veja, em qualquer caso, o agente responde pelos atos até então praticados. Olha só, desistência voluntária. O agente inicia a execução. Na tentativa também. Na tentativa, a execução precisa ter dado início. Aqui, na desistência voluntária também. A execução precisa necessariamente já ter iniciado. Mas, em dado momento, por vontade própria, vontade dele ou a pedido de um terceiro, ele interrompe a execução quando poderia prosseguir. Ou seja, sem exaurir a sua capacidade lesiva. Ele ainda tem meios para consumar o crime, só que ele desiste, ele abre mão da conduta e não quer mais consumar o crime. Ele interrompe o ato, não mais desejando prosseguir. Um exemplo: o indivíduo arromba a porta de uma empresa para furtar, mas desiste da empreitada e sai do local sem levar nada. Eventualmente responderá pelo crime de dano, em virtude do arrombamento. Lembre-se que na tentativa a pena é diminuída, dependendo do quanto ele ficou perto da consumação, ou longe da consumação. Aqui não. Aqui ele vai responder pelo ato até então praticado. E no arrependimento eficaz, de forma semelhante, o agente, só que agora, após ter terminado a execução, ou seja, ele esgotou a potencialidade lesiva, mas antes da consumação, se arrepende e tenta evitar resultado se possível, que tem casos que o resultado é instantâneo. Se possível, se a pessoa se arrepender e se for possível evitar o resultado e ela de fato conseguir, né, o crime não vai se consumar. Um exemplo: um indivíduo com a intenção de matar dispara vários tiros na vítima, porém antes da morte arrependido a socorre com êxito. Muito embora a intenção inicial fosse o homicídio, como houve alteração no ânimos, ou seja, na intenção, né, responderá pelo delito até então praticado, em tese, lesão corporal. Aqui já não... Se ficar comprovado que a pessoa se arrependeu uma vez terminada a execução e antes do resultado acontecer de fato, se a pessoa conseguir provar que se arrependeu e tomou medidas no sentido de evitar o resultado, ele vai responder pelo crime até então praticado, não mais tentativa de homicídio, porque ele teve essa alteração no ânimos dele. E vai responder teoricamente, né, pelo que a lei fala, vai responder por lesão corporal. Atenção, não confundir tentativa com a desistência voluntária. Novamente vamos falar da diferença, principalmente para quem estuda para concurso aí, do OAB ou outros concursos. Na tentativa, o agente queria o resultado, iniciou a execução, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele é impossibilitado de prosseguir, quando queria e podia fazê-lo. Consequência: na dosimetria da pena, será considerado o ponto da execução que o agente parou e se distanciou da consumação. Quanto mais longe da consumação, a diminuição vai ser maior. E quanto mais perto, menor vai ser essa diminuição da pena. E na desistência voluntária, por outro lado, olha só, o agente inicialmente queria o resultado, iniciou a execução também, mas desistiu voluntariamente de produzir o resultado, por vontade própria ou a pedido de terceiro. Consequência, vai responder aí pelos atos até então praticados. E como bônus, já quase para encerrar, quem estuda esses institutos acaba estudando juntamente com eles o arrependimento posterior. Mas veja, o arrependimento posterior está fora do desdobramento do iter criminis, não faz parte desse estudo.
do iter criminis, embora seja estudado na faculdade, seja estudado junto, né, nas mesmas aulas ali, mas ele está fora. Veja aqui no artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida também de 1 a 2/3. Então vamos ver aqui um exemplo. O indivíduo furta uma TV de seu vizinho, que é um crime sem violência. Foi lá, entrou na casa, pegou a televisão e retirou de lá. Por exemplo, 2 dias depois, ou seja, antes do juiz receber denúncia, pus 2 dias aqui, mas pode ser um prazo até bem maior, ele devolve o aparelho por ato voluntário. Suponhamos que ele se arrependeu e foi lá devolver. Ou a mãe dele falou: filho, não faz isso, devolve a televisão para o seu vizinho, você vai se complicar com isso não vai dar certo, né? Aquela coisa toda. Ele vai lá e devolve, se desculpa, aquela coisa toda. Quando for instaurada a ação penal, vamos imaginar que seja instaurada a ação penal, esse arrependimento será hábil e idôneo para reduzir a pena nos patamares do artigo 16, aí, né, que é de 1 a 2/3. Então vamos lá. Existe a consumação. O sujeito foi lá, tirou a televisão da casa do vizinho, o crime se consumou. Vamos assumir que vai ter um inquérito policial. O vizinho, dono da TV, foi lá e conversou com o delegado, falou o que aconteceu. O delegado instaura um inquérito, por exemplo. E esse inquérito ele vai para o fórum. O promotor de justiça ele verifica que existe prova da materialidade e indícios de autoria. Então ele oferece a denúncia para o juiz. E o juiz recebe essa denúncia. Mas o que é receber a denúncia? O recebimento da denúncia é um despacho do juiz que inicia a ação penal, com a citação e intimação do réu. Veja que esse aqui, olha só, é o campo do arrependimento posterior. Ou seja, depois da consumação, consumou o crime, até vai o desenrolar das coisas, tem um inquérito policial, o promotor de justiça oferece denúncia. Se antes do juiz receber a denúncia, ou seja, dar o despacho e instaurar a ação penal, se antes desse ato, que é o recebimento da denúncia, se a pessoa, se tiver cometido um crime sem violência e devolver a coisa ou reparar o dano, essa pena, esse arrependimento posterior, melhor dizendo, ele vai ser idôneo para o juiz diminuir a pena dessa pessoa. Para você aí que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar o link desse PDF na descrição para você baixar aí. Então, se você gostou do vídeo, gostou desse bate-papo de hoje aí, dá o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e compartilhe nas suas redes sociais para que outros estudantes aí, outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.